O governo vai anunciar hoje as áreas que vão sofrer com congelamento de orçamento e as emendas parlamentares vão entrar nesse tango, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Não tem como sair, viu, Megali? São cerca de 7 bilhões de reais em emendas que vão ser congeladas, ficam ali realmente restritas. Se tiver melhora, que é pouco provável no cenário do cenário fiscal, aí elas poderiam ser liberadas, né? Assim como outras áreas de orçamento. A questão, Megali, é que a gente está falando de 31 bilhões de reais de contingenciamento, bloqueios, porque o governo tem que atingir aquelas metas previstas na legislação, não pode dar uma pedalada, né? Então tem que cumprir com isso. Por isso, todo esse debate do aumento do IOF, que o governo agora está aí realmente no corner, né? O Congresso Nacional deu um prazo de 10 dias para apresentar alternativas, porque o aumento do IOF ele não vai prevalecer. Se realmente o governo insistir, vai ser derrubado lá no Congresso Nacional. O governo está num momento de fragilidade ali dentro do parlamento, então não consegue fazer o IOF permanecer dessa forma que foi anunciado. Então o governo já está atrás de alternativas. Agora, enquanto isso, Megali, tem que anunciar ainda hoje como vai ser o congelamento em cada ministério. Só para dar um exemplo, tá? Tem lá uma necessidade de congelamento, bloqueio de 24% da chamada despesa discricionária. O que é isso? Aquela despesa que o gestor público, que o ministro, pode usar da maneira que ele achar melhor, né? Não tem lá nada vinculado, é obrigatório, né? Então vai ter que fazer o dever de casa, cortar na carne, apertar o cinto para cumprir o que o governo está colocando. E aí a gente sabe, os ministérios passam a sofrer, programas passam a sofrer. Pega o PAC, por exemplo, já tem previsão lá de congelamento de 15% do orçamento do PAC. Né? Não é a primeira vez que acontece isso, a gente já viu em várias oportunidades o PAC sendo congelado lá, aquela ideia inicial realmente sendo alterada em função de dificuldades financeiras. E ano após ano a gente acaba vendo isso, né, Galho? Por isso que a gente sempre fala que quando o orçamento ele é aprovado, é aquela peça de ficção. Na prática, isso não vai ser executado, porque chega na hora H, o governo tem que apertar o cinto, tem que contingenciar. E agora é uma saída aí por uma alternativa ao IOF. A alternativa que a Câmara coloca para o governo, né, e ontem teve aquela reunião de líderes partidários em que realmente o tom foi elevado, ficou muito claro que o governo não vai ter chance de fazer valer esse aumento do IOF. E a alternativa que foi colocada foi apostar em projeto estruturante. A questão é que o projeto estruturante, como reforma administrativa, é algo extremamente necessário, é um debate que há muito tempo patina no Congresso Nacional por pressão de corporações, de servidores públicos, mas a gente sabe, Megali, que esse é um assunto para longo prazo. Ninguém espera que uma reforma agora comece a ser discutida, vai ter um grupo que vai ter 45 dias para colocar ali em discussão uma matéria. Isso não vai ter efeito imediato. E o que o governo está precisando é de uma compensação. É realmente algo, se não for o IOF, terá que contingenciar em outra área. Né? A gente sabe que tem muita gordura para queimar. Por exemplo, emendas parlamentares. A gente está falando agora de um cenário de bloqueio de 7 bilhões de emendas parlamentares, mas tem que lembrar que no orçamento aprovado a gente tem uma previsão de 58 bilhões de reais em emendas parlamentares, que são sempre recursos muito valorizados por deputados e senadores para levar verba para suas regiões, né, para construir uma ponte, para reformar uma escola, enfim, são verbas que são muito caras ali. Os parlamentares eles não querem ver isso cortado. Mas pelo menos agora a gente vai ter o início de uma discussão que é muito urgente, que é de uma reforma administrativa, uma reestruturação das carreiras do Estado. Agora, é um sinal contraditório também que o Congresso passa nesse momento, porque em meio a essa necessidade de bloqueio, de corte, de economia, o Congresso acabou de aprovar um reajuste dos servidores públicos que vai ter um impacto de 73 bilhões de reais em 3 anos. E aí a pergunta que se faz, há recurso para isso? Bom, essa negociação foi feita há muito tempo, antiga, né, mas é um momento mais que inoportuno para discutir esse assunto. Mas a reforma administrativa, essa sim, é oportuna, é urgente, pelo menos a começar a ser debatida. Né? O que já acabaram delimitando no debate é o seguinte: não vão discutir estabilidade do servidor público, ao que deveria ser endereçado nesse momento. Isso vai ficar para um segundo momento. Agora, eles vão realmente desenhar isso, né? E aí
a partir desse grupo, começar a debater finalmente essa reforma no Congresso Nacional. O Eduardo Gomes faz uma consideração importante aqui, ele é de Osasco. Não seria importante explicar para a população quando o IOF é cobrado? Não é função do jornalismo? A gente explicou algumas vezes já, Eduardo, talvez você não tenha ouvido, mas faço questão de explicar novamente. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é quase autoexplicativo. Bom, não exatamente. Ele não vai ser cobrado num Pix, por exemplo, que também é uma operação financeira. A gente está falando aqui de operações que envolvem crédito, câmbio, seguros, títulos imobiliários, ou quando você entra no cheque especial, por exemplo. Quando você entra no cheque especial, você está sendo cobrado, além da taxa de juros, tarifas como o IOF. Os economistas, eu conversei com alguns, Orengo, falam que esse é um imposto regulador, o IOF. Ele jamais deveria ser um imposto arrecadador, né? E o governo está encarando o IOF como um instrumento para aumentar a arrecadação. Isso do ponto de vista macroeconômico não faz sentido, né? Segundo os economistas que eu ouvi. É mais ou menos, mal comparando, mas ao mesmo tempo bem comparando, uma prefeitura que aumenta o valor das multas de trânsito para poder arrecadar mais. Né? Não é essa a função da multa de trânsito. Ela não tem uma função arrecadatória, ela tem uma função educativa. Né? O dinheiro é uma consequência. É mais ou menos isso, tá? Então tem economistas que criticam essa tentativa do governo de aumentar esse tipo de imposto, mas não é todo mundo que é atingido por ele. Eu quero acrescentar aqui, na dúvida do Eduardo, o seguinte: o que é que muda com essa decisão do governo de aumento do IOF? É o seguinte: cartão de crédito, débito e pré-pago internacional, aqueles cartões internacionais e cheques de viagem, as alíquotas estavam em 3,38%. Foram para 3,5%. Essa é a alteração. Compra de dólar, euro e outras moedas em espécie, o IOF era de 1,1%. Subiu para 3,5%. Outras operações não especificadas de câmbio, o IOF era de 0,38%, foi para 3,5%. Então, se estabeleceu aí esse parâmetro de 3,5% na saída de recursos. Na entrada, permanece em 0,38%. E aí é importante dizer que não muda nada para as compras em sites internacionais. Por exemplo, Shein, ou Shein, como o pessoal costuma dizer, AliExpress, segundo o ministro explicou na entrevista coletiva. Nada muda, a menos que a compra seja paga com cartão de crédito internacional. Aí a gente volta para aquele primeiro item, né? Cartão de crédito, débito, pré-pago internacional, que aí subiu de 3,38% para 3,5%. É isso que muda. Ouvi descrever que esse Megali é um cavalo. Não, cara. Não. Eu achei boa a pergunta do Eduardo, achei bom o questionamento, achei importante ótimo, a gente esclarecer. Achei. É só meu jeitinho. É meu jeitinho de ser. Rodrigo Orengo, Megali, volta. Diga lá, Orengo. Megali, você falava em jeitinho, e esse é o principal ponto de crítica do Congresso, né? Que realmente o imposto regulador, né, ou regulatório, não poderia ser aumentado dessa forma. Quando a gente ouve o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando que o governo está usurpando atribuições do Congresso Nacional, é por esse caminho, né? O parlamento entende que esse era um assunto que deveria passar por votação. Agora a gente sabe, aumento de imposto passar no Congresso, ainda mais com um governo com uma dificuldade muito grande, com a base aqui dentro do parlamento, é muito difícil, né? Agora, é também um bode na sala, né? O governo colocou o assunto, pautou, e agora tem que apresentar uma alternativa. Tem 10 dias para isso, 10 dias para isso. A Carol estava fazendo algumas contas ali de cartão de crédito, débito, e realmente teve uma mudança muito grande, passando até de 1,1% para 13,5%, então foi um aumento muito significativo. Agora tem que lembrar do que estão apontando as confederações, indústria, agricultura e comércio, porque isso atinge operações de crédito, operações de câmbio e grandes operações. O custo colocado já pelo setor produtivo é de cerca de 19 bilhões de reais. É muito grande, né? Mas agora o governo tem 10 dias aí para apresentar uma alternativa. Eu estava vendo o cálculo da XP, né, no caso de empréstimos no exterior, porque aí está falando com o setor produtivo mesmo. A alíquota passou de 0% para 3,5%. E aí a operação fica quase R$20 mil mais cara a cada 100 mil movimentados. Então é disso que a gente está falando, desses aumentos, por exemplo, para empréstimos no exterior, quando a gente fala de impacto no setor produtivo. Né? Tem também empréstimo e previdência privada, que tem alteração de alíquota, né? Por exemplo, plano de previdência VGBL, esse eu tenho. Antes isenta de IOF,
Agora as operações pagam 5% para aportes acima de R$50 mil por mês. Não sei se é o caso. Você está fazendo aporte de R$50 mil por mês? Acho que não. Não, mas enfim, mudou, entendeu? Aí porque a gente está falando aqui quase para pessoa física, para o brasileiro e tal. E também temos que colocar aí o tal do setor produtivo, as confederações todas que porque isso acaba afetando a pessoa física também. Por exemplo, ó, crédito para empresa. A alíquota do IOF subiu de 1,88% para 3,95% para crédito para empresa, né? Para a empresa tomar o crédito. Quer dizer, se ela tem mais dificuldade em conseguir o crédito, talvez ela tenha mais dificuldade em produzir. Talvez ela aumente o preço daquele produto. Taxa do Simples Nacional para as empresas, a alíquota passou de 0,88% para 1,95%. Tem muito PJ hoje em dia, né, trabalhando com as empresas e que vão ter alteração aí na cobrança dos tributos. E tem cooperativa de crédito de grande porte que passa a pagar IOF também, antes tinha isenção, né, agora tem essas cotas de 3,95% ao ano. É isso aí.